colocar o título aqui. Tá. Oi, Vânia, tudo bem? Colocando o título aqui, vou fixar, prontinho. Bom dia, gente. Resolvi fazer uma live assim, do nada, porque esses dias coloquei uma postagem sobre como saber se o nosso filho está sendo abusado. Falei poucas coisas, né? Bem poucos sintomas, né? Sinais que eles demonstram. E houve muito interesse nesse assunto. Porque ali eu não falei nem metade. Vânia, tá me ouvindo bem aí? Dá pra ouvir? Você que tá conectada? Porque essa live, ela fica gravada, né? Então, assim, dá pra gente conversar muito mais. Então, vou gravar, depois colocar lá no feed para quem não assistiu. Por isso que aqui dá pra gente conversar muito mais sobre os outros sintomas. Certo? Bom, gente, muitos pais ficam preocupados em saber se o seu filho está sendo abusado, né? Como que eu vou saber? Sempre há essa pergunta, essa preocupação. Como saber se o meu filho, se a minha filha está passando por essa violência? Que sinais eu devo prestar atenção? O que que eu devo fazer se isso acontecer, né? O que que eu posso observar no meu filho? A gente veio de um congresso agora há pouco tempo e a gente aprendeu muito, né? Sempre aprendendo demais com a Leiliane Rocha sobre isso, né? Porque não existe uma receita, como eu falei no outro vídeo, não existe uma receita, não existe né, como é que se diz, um protocolo ali dizendo que se seu filho fizer desta forma, que se ele agir desse jeito aqui, se ele demonstrar tal atitude, é porque ele está sendo abusado. Não, não tem. E realmente só quem conhece aquela criança, quem está prestando atenção, é que vai perceber se realmente está sendo abusado ou não, né? Então a gente fica preocupado porque a nossa rotina tá tão frenética, tá tão louca, que a gente às vezes não tem tempo para os nossos filhos, né? Quando a gente chega em casa, a gente só quer descansar e você não observa mudanças, transformações que estão acontecendo. E aí quando você se depara, já tá com o problema já montado, né? Então eu vou falar assim, uma lista aqui de vários sintomas e sinais que a criança pode demonstrar, certo? Mas antes de falar, eu quero que você entenda, pai, você, mãe, que a criança, ela tem o jeitinho dela, a personalidade dela. E quando há uma violência, né, como o abuso, como o bullying, como qualquer outra, ele vai mudar, ele vai dar um sinal. A criança vai falar de alguma forma, às vezes não verbalmente, mas o corpo fala, as suas atitudes vão falar. Então, você que conhece o teu filho, você vai perceber que há algumas mudanças, de repente, mudou e você começa a achar estranho. Claro, quem está percebendo, né? E você começa então a perceber que aquela mudança transformou ali o ambiente da criança. A criança não é mais como era antes, você tenta conversar, não fala, e aí você precisa, né, ir atrás, investigar. Olha só, quais são algumas consequências que pode aparecer ali, ó? Agressividade. A criança não era, mas de repente agora ela começou a ficar cada vez mais agressiva, responde com patada, parece que está sempre com raiva, de mau humor, e ela não era assim antes. Entende? Por que você está desse jeito? Por que você está tão agressiva? Né? Essa mudança de repente, não só dentro de casa, mas na escola, nos ambientes que ela costuma ir, né? Depressão, ansiedade, a depressão sempre é aquela tristeza, não quer fazer nada, aquela apatia, né? Do nada, um choro, um choro, um choro.
uma criança que era totalmente ativa, de repente começou a demonstrar uma depressão. A ansiedade, ela pode vir de várias formas, né? Ela pode vir com as crises de ansiedade, com fadigas, com parece que algo vai acontecer, ou criança que apresenta ansiedade comendo demais, ou assim, exageradamente nervosa por qualquer coisa que vai acontecer no futuro, sabe? Uma ansiedade generalizada. E antes não era assim. De repente ela começou a apresentar esse comportamento, sabe? Isolamento, criança que começa a se excluir, não quer mais brincar com seus melhores amigos, com seus primos, quer ficar sempre lá no quarto, isolado, não tem mais comunicação com seus pais, com seus familiares, sabe, com a sua comunidade, na escola também, com seus amiguinhos, começa a ficar lá cada vez mais isolado. Então isso também pode ser um sinal. Delinquência, aquela maldade que a criança de repente começou a apresentar, sabe? Uma certa crueldade com seres vivos, com bichinhos, com seus primos menores, com irmãos menores, uma certa crueldade, né, fazendo coisas para machucar de propósito e sem um porquê. E antes não era assim, sabe? Danos cerebrais, criança que começa a apresentar falta de cognição, pensamentos não se conectam, não tem, a criança começa a falar coisas desconectas, o aprendizado na escola também começa a cair muito. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, a criança fica de repente muito traumatizada, sabe? Do nada ela começa a tremer, ela começa a demonstrar falta de controle sobre o teu corpo em algumas situações e que antes não era assim também. Dificuldade de aprendizagem, né, como eu disse para vocês, um prejuízo acadêmico, as notas, ó, caindo lá embaixo. Por quê? Porque a criança, a cabeça dela tá tão cheia, sabe, com esse problema, que ela não tem vontade, ela não tem cabeça para pensar em estudar, sabe? A vida dela tá ali, né, tentando entender o que está acontecendo, porque é uma criança, o cérebro ainda está em desenvolvimento, tá? Tá começando o processo e tendo que lidar com essas emoções e muitas vezes ter que esconder, tendo que lidar com isso sozinha, com certeza alguma parte da sua vida vai cair. E muita criança apresenta esse caimento lá na escola, né, no seu progresso. Que antes era ascendente, agora começou a cair. Distúrbios de sono, muita criança começa a ter insônia no meio da noite, acorda assustada, chorando, não consegue dormir mais. E não tem, assim, nada, nenhum problema aparente do porquê que está acontecendo isso. Na alimentação também, tem crianças que começam a comer demais, tem crianças que não comem mais nada, sabe? Então, aí um distúrbio na alimentação. A criança começa a engordar, 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 não sabe por quê. Só, sabe? No começo a gente pensa até que é só ansiedade. Não, aí você precisa investigar, porque pode ser muito mais além do que uma ansiedade, né? Fazer xixi na cama, começar a fazer cocô, não consegue mais segurar o cocô, já começa a fazer na calça. São comportamentos que a criança vai apresentando, sabe? Fobias, uso de drogas, eu acho que aqui no caso mais de adolescentes, né? Se afunda nas drogas para fugir daquela dor, fugir daquele problema. Então, ela se afunda nas drogas com más influências e acaba, às vezes, entrando no vício, né? Para tentar sair de um problema, entra em outro. Olha só o problema que é, né? Comportamento autodestrutivo, né? A automutilação. Hoje em dia tá tão comum, gente, tá tão comum isso. Adolescentes, pré-adolescentes, né, se cortando. E por que eles se cortam? Mesma coisa das drogas. Para fugir daquela dor, é melhor sentir essa dor aqui. Meu foco vai para esta dor. Porque eu não quero sentir aquela dor, eu prefiro sentir essa aqui do que aquela. E é incrível porque eu já atendi adolescentes que falaram assim para mim: essa dor aqui, na hora que eu começo a me cortar, parece um alívio. Eu começo a sentir prazer na dor. Olha né, que estranho isso. Começa a sentir prazer nessa dor aqui, porque o foco vem tudo para a automutilação para sair daquela outra dor, que aquela dor eu não consigo controlar. Aquela dor me leva para um lugar
que eu não gosto, que eu fico mal, que eu quero tentar o suicídio, eu não quero passar por aquilo, então eu prefiro passar por essa, sabe? É, baixa autoestima, falta de confiança, a impressão que dá que todo mundo sabe do problema e parece que ninguém gosta de mim, realmente as pessoas me excluem, ela começa a se colocar num lugar para baixo, totalmente depreciativo. Ela mesma se coloca nesse lugar, sabe? Início precoce de uma vida sexual, meninas totalmente sexualizadas, começam a mostrar demais o teu corpo, começam a ir atrás de meninos, de homens, para sensualizar. Por quê? Porque ela já foi iniciada lá no abuso quando era criança. E meninos também, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente dos meninos. Gravidez precoce, formar relações de dependência extrema e abusivos, pessoas que têm tendência a buscar relacionamentos abusivos, violência interpessoal. Vocês veem que uma coisa puxa a outra. É essa tendência de buscar relacionamentos abusivos, porque ela já tem baixa autoestima, então ela se conecta com alguém, mesmo colocando ela para baixo, mesmo sendo um comportamento abusivo, ela fica dependente por causa da baixa autoestima, que é uma coisa puxa a outra, sabe? A violência interpessoal pode ser verbal, pode ser até a física, né? Quantas pessoas sofrem com violência? O feminicídio, né? Acontece às vezes e a mulher não consegue sair desse relacionamento por causa disso, né? E, gente, é tantos sinais, eu vou falar aqui todos que a gente estuda, né? Para que você, às vezes, talvez aí você, eu não tinha parado para pensar nisso, aí meu filho está apresentando isso. Obesidade, como falei para vocês, quando a criança começa a entrar nessa parte de comer demais, né? Ela começa a ter a obesidade e doenças crônicas por causa disso. Problemas com a imagem corporal, tendência a se sentirem feios, porcos, imundos, sujos, maus. Tem criança que apresenta aquele transtorno, sabe, de ficar, como é que é? O transtorno de toque, de ficar lavando a mão toda hora, lavando o corpo toda hora, mas às vezes esse toque começou a aparecer por causa do abuso, sabe? Então, assim, por causa daquele problema lá, ela acabou adquirindo um outro transtorno. E às vezes, simplesmente porque ela se sente suja, e naqueles lugares em que a pessoa tocou, sabe? Geralmente ela tem essa sensibilidade tão aflorada que ela se sente tão suja que ela precisa estar lavando o tempo todo, às vezes a ponto da pele ficar totalmente, como é que se diz, sensível, sabe? Sensível demais a ponto de ferir. Ai, gente, é triste, né? Muito triste. Dificuldade em confiar nos outros, a pessoa que não começa, não mais confia em ninguém. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, que ela mais confiava foi quem fez a violência, quem praticou a violência com ela. Então ela começa a ter desesperança, sabe? Poxa, se a pessoa que eu mais confiava fez isso comigo, eu não posso confiar em ninguém, né? Dificuldade de estabelecer relações de intimidade. Pessoa que muitas vezes não consegue ter mais relacionamento com ninguém. Porque se ela foi abusada por um homem, talvez inconscientemente na cabeça dela, todo homem vai fazer aquilo com ela novamente, sabe? Então ela tem essa dificuldade. Se a pessoa às vezes tem as mesmas características que o abusador, se a pessoa toca ou faz, né, beija do jeito que o abusador beijava, então tudo isso traz lembranças, são gatilhos para que ela lembre daquele passado e ela não consegue se relacionar, ela não consegue confiar, ela não consegue se entregar totalmente para aquele relacionamento, sabe? Olha como é difícil. E isso, gente, às vezes aparece na vida adulta, como isso aqui, na dificuldade de se relacionar na vida adulta. Olha só. Então, às vezes a criança fica bem na adolescência dela todinha após o acontecido, mas lá na vida adulta vai aparecer as consequências. Dificuldade de estabelecer relacionamentos duradouros, né? Às vezes a pessoa tem relacionamentos curtos e muitos relacionamentos. Por quê? Porque ela não consegue manter esse relacionamento por muito tempo. Ela fica, quando ela entra no mundo da intimidade, ela corre
vai para outro relacionamento. Aí aquele começo maravilhoso entra no mundo da intimidade, ela corre para outro, ela não consegue. Dificuldade de evitar situações de revitimização. Sempre ela se revitimiza, fica pensando que ela é uma vítima e ela cai de novo naquele limbo e fica remoendo aquilo e não sai desse ciclo. Aversão a sexo. Tem pessoas que não querem nunca mais terem uma relação sexual porque sentiram dor, porque foram cortadas, porque... Gente, são inúmeras as histórias que a gente escuta, sabe? E aí, quando ela se vê na vida adulta, ela tem aversão a sexo. Ela não consegue, às vezes, chegar ao orgasmo. Ela sente, às vezes, né, que o sexo é o gatilho para lembranças daquele sofrimento. Ou, ao contrário, em vez de ter aversão a sexo, ela tem mania compulsiva por sexo. E isso, pasmem, não é só para homens, não, mulheres também. Já conheci mulheres que têm a mania compulsiva, se é que existe essas duas, né? É uma compulsividade por sexo, uma necessidade de estar fazendo sexo o tempo todo, se deixar 24 horas. Já vi relacionamentos acabarem por causa disso, porque a pessoa tem essa, sabe, essa necessidade de estar o tempo todo fazendo sexo por causa disso. Por quê? Porque ela já se acostumou naquela época e ela sente que o corpo dela necessita, sabe? Disfunções sexuais, problemas na sexualidade por causa disso, às vezes a pessoa não tem lubrificação, ela sente dores, ímen complacente, não consegue relaxar, sabe? Gente, são tantos problemas, olha só as consequências. Percepção de menos valor, a pessoa que não se valoriza, ela não se acha merecedora de tudo que ela tá, sabe, de tudo que vem para ela, as oportunidades que vêm para ela não se acha merecedora de conseguir. Por quê? Porque ela foi vítima de abuso lá no início da vida dela, então ela pensa assim, se Deus permitiu isso comigo, eu não mereço, eu vim para esse mundo para sofrer, sabe? Fuga de casa, muitas crianças fogem de casa para sair do abuso. Às vezes o pai abusa dela, o avô, a mãe, e aí a criança prefere fugir, ir para um outro lugar, passar fome, sair dali com a incerteza de que não sabe onde vai ficar, mas para ela todo lugar é melhor, menos a casa dela. Por quê? Porque é na casa dela que acontecem as coisas. Comportamentos sexualizados como tentativa de elaborar o abuso. Aqui que eu falei para vocês, da parte do homem. O homem foi abusado, né? E aí ele tenta elaborar um abuso com a prima, com o primo, com o irmão, com a irmã, para se fortalecer a masculinidade ou replicar o que aconteceu com ele, sabe? Ele acaba fazendo isso. Por quê? Porque fizeram com ele, ele acaba replicando, né? Comportamentos sexualizados na tentativa de elaborar, porque ele começa a fazer igual. Dificuldade de estabelecer limites interpessoais, pessoas que procuram afeto através de sexo, sabe? Ela tem que estar fazendo sexo para que aquele relacionamento dure. Ou pessoa que às vezes não tem conexão emocional, mas se o sexo está acontecendo, então tá ótimo, é isso que eu quero. Uma pessoa que se conecta com o outro só pelo sexo, mas não emocionalmente. E aí aqueles relacionamentos que são, a gente até brinca, né? Aqueles amigos que é só para sexo, sabe? Não quer ter um relacionamento duradouro para a vida, mas é uma pessoa que ela só busca para ter relação sexual. Risco de revitimização, né? Já falei de novo isso aqui, é a pessoa que fica buscando aquela história de novo e fica, né, só com isso na cabeça, não consegue se perdoar, não consegue perdoar o abusador, não consegue ir pra frente. Eu não falo assim que, gente, você é obrigado a perdoar para você conseguir, mas não é isso. Tem gente que realmente não perdoa. E porque para mim é a pior violência que existe, né, contra uma criança. Mas eu falo de parar de olhar para o passado, porque a pessoa parece que só pensa que só aquilo ali é a vida dela. Ela não consegue ir para frente, ela não consegue
dar os próximos passos, sair daquela situação e viver a vida dela apesar de ter acontecido isso, sabe? É uma pessoa que vive naquele mundo ali e não consegue sair mais. Medo de se tornar abusador de crianças. Infelizmente, muitos abusadores foram abusados quando eram crianças. E aí a pessoa que é abusada, que já foi abusada, ela tem esse medo de não se tornar um abusador. Isso aqui para mim é muito grave e nós pais temos que estar de olho. Ideação suicida, tentativa de suicídio ou às vezes até o próprio suicídio. A pessoa consegue chegar ao suicídio. Então, gente, se a criança tentou o suicídio, é um sinal muito grave. Você pode até não ser o abuso em si, mas tem algum motivo muito sério para que essa criança tenha tentado suicídio. Quando eu falo criança ou adolescente, né, nossos filhos, vocês precisam buscar ajuda. Não pense que só indo na igreja, que só conversando com teu filho vai resolver. Há coisas que se resolvem conversando, mas há problemas que nós precisamos buscar ajuda profissional, ajuda emocional, ajuda espiritual. Nós precisamos buscar, porque nós não temos ainda esse superpoder, sabe? Acho que só no céu, de curar a nós mesmos, né? Curar os nossos traumas. Nós não temos esse poder, a gente precisa buscar ajuda. Muita gente não busca ajuda com vergonha, porque já são adultos, já passou tanto tempo. Ah, eu não vou atrás disso. O que vão pensar de mim? Minha família nem sabe. Aí todo mundo vai saber. Não, eu não quero passar por isso. E aí preferem ficar, sabe, no problema, preferem ficar revivendo isso e sofrendo. E, gente, não pense que é só você que sofre. Todo mundo que está à sua volta sofre, porque você não é 100%. Entende? Você poderia ser uma pessoa muito mais entregue à tua família, mais feliz, mais animada, viver numa vida realmente de verdade intensa, do jeito que ela é, aquela que Deus nos deu, mas você não vive, por quê? Porque você esconde o segredo e você tenta se curar sozinho, tenta resolver o problema sozinho, você não vai resolver. Por quê? Porque simplesmente você tem vergonha de buscar ajuda, você tem medo do que as pessoas vão pensar, ao invés de resolver esse problema, sabe? Já vi casamentos acabarem, famílias serem destruídas porque você acaba entrando em outros vícios para sair daquela dor, sabe? Então, gente, estes sinais aparecem, só que nós precisamos estar atentos, observar o porquê que seus filhos estão fazendo isso, por que que está diferente. Aí você pergunta, a criança não sabe responder, ou ela não quer responder, ela não quer falar com você. E existem vários motivos para isso, que nós vamos falar futuramente. Então tem um porquê. Ninguém muda do nada, entenda isso. Ninguém muda do nada. Porque a criança ela já tem a sua personalidade, ela já tem o seu jeitinho. De repente ela muda, ela transforma. Por quê? Nós precisamos estar atentos a essas mudanças. Observar. Ninguém conhece mais o teu filho do que você mesmo. A não ser que você não criou teu filho. E você não tem convivência com ele. Sabe? Então, você precisa estar atento, porque as crianças elas dão esses sinais do abuso, só que a gente muitas vezes não vê. Os pais não percebem, muita criança nunca falou para os pais, porque os pais estão tão na rotina do trabalho, estão tão ali, sabe, preocupados com como que eu vou conseguir o sustento da minha casa, que quando chegam em casa estão exaustos, cansados, mal olham para os seus filhos, entende? Então, os pais precisam ter esse olhar no comportamento que o teu filho apresenta. A escola chamou os pais para conversar porque ele está apresentando algum comportamento diferente. Olha aí, ó, sinal, vamos observar. Ah, então quer dizer que se chamou é abuso? Não, gente. Pode ser, mas pode ser outra coisa. Mas se a escola está chamando porque mudou, alguma coisa tem. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, o que eu quero que vocês entendam, o corpo vai falar. O corpo vai dizer. Às vezes a criança ela não fala verbalmente,
mas ela demonstra de alguma forma o que está acontecendo com ela e nós precisamos estar atentos aos nossos filhos, certo? E por que que os nossos filhos não contam? Amanhã eu vou fazer outra live, eu vou falar sobre isso. Por que que os filhos, por que que a maioria das crianças que foram abusadas não contam para os seus pais? Isso também é muito grave. Amanhã eu vou entrar de novo. Eu vou tentar entrar toda manhã, tá, gente? Só se não der mesmo. Mas eu quero trazer mais esse assunto para vocês, porque às vezes só um vídeo curtinho não dá tempo de falar tudo que precisa, e aqui na live a gente consegue, né, ter esse tempo a mais. Mesmo que não entre ninguém na live, vai ficar gravado o vídeo e eu posso colocar no feed lá, tá bom? Mas é isso, eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção nos filhos. Nossa atenção redobrada em cima dos nossos filhos é uma das melhores coisas para prevenir esse tipo de problema. Estar atentos a tudo, a todos, não é porque são da sua casa que não pode estar acontecendo. Lembre-se, a maioria dos abusos acontecem dentro de casa por familiares. Então não é porque é tio, melhor tio, padrinho, madrinha, avô, avó, pai, mãe, que nunca vai fazer. Não, gente. Nós precisamos olhar tudo, qualquer comportamento, porque ninguém está aí com essa coroa de sou inocente. Ninguém. Infelizmente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você viu que algum desses sintomas aí estão acontecendo, fiquem de olho, mandem para as pessoas que têm filhos, para alguém que você conhece, alguém que você sabe que está passando por esse problema, compartilha, tá? E aí nós vamos tentar ter mais esse contato com vocês aqui todos os dias, né, com lives. Eu vou tentar fazer mais lives, agora que eu tenho um tempinho a mais na parte da manhã, para a gente trazer esses assuntos mais profundamente do que um videozinho curtinho ali, certo? Foi um prazer estar com vocês. Um beijo, bom dia para todos, uma boa semana. Tchau, tchau.